Olá, alunos do nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Espero que vocês entrem no nosso plantão de dúvidas lá no fórum, na nossa plataforma, para que a gente possa fazer essa troca, tá? De informações. Eu queria iniciar também dizendo que vocês fazem muita falta pra gente, que o nosso combustível diário são vocês e que eu estou com muita saudade dos nossos encontros às quartas-feiras, tá? Então, bora lá. A gente já viu toda aquela parte introdutória, né? Vimos a origem do universo, a origem da Terra e agora a gente quer sanar essa dúvida, né? Como surgiu a vida na Terra? Existia por muito tempo, né? Perdurou a teoria da geração espontânea ou abiogênese. O que essa teoria defendia? A teoria da biogênese, ela defendia o surgimento dos seres vivos a partir de matéria inanimada, né, sem vida, ou mesmo pela transformação de outros seres vivos. Um dos principais representantes, né, defensores dessa teoria foi Aristóteles, e ele também era um defensor do fixismo, né, do criacionismo, onde todas as coisas teriam sido criadas por uma divindade, né, um deus. Essa teoria ela perdurou, como eu disse, por muito tempo. Então, algo que estava por muito tempo tendo como base, né, para a construção de um conhecimento, não é derrubada tão facilmente assim. Aí surgiu então uma outra linha de raciocínio, onde cientistas começaram a indagar e tentar aí derrubar essa teoria da biogênese. E na teoria contrária, que é a teoria da biogênese, os seres vivos, eles defendiam que os seres vivos, eles surgiam de uma vida que pré-existisse. Então a vida só poderia surgir de outra que pré-existisse. Os seres vivos surgem somente pela reprodução de seres da própria espécie. Vamos lá. E aí o primeiro cientista a fazer um experimento relacionado à defesa da biogênese foi um cientista chamado Francesco Redi. Ele fez um experimento com os potes de carne, né? Onde ele queria comprovar que a deposição de vermes nessa matéria orgânica presente ali naqueles potes, ela se dava pela deposição das larvas das moscas que entrassem em contato com aquela matéria, com aquele peixe, com aquela carne que estivesse dentro do pote. E não que a vida surgisse ali de forma, né, do nada, de forma espontânea, como defendia os abiogenistas. Então, o pensamento vigente da época era que seres vermiformes, eles surgiam em cadáveres pela transformação espontânea daquela carne que estava em putrefação, né? E não... E aí Red fez esse experimento querendo quebrar essa ideia. Que os seres, para ele, os seres vermiformes, eles eram estágios imaturos de moscas que nascem de ovos colocados na carne. Professora, como foi que ele fez isso? Então ele pegou um pote, né, e deixou ele aberto, e o outro ele cobriu com uma telazinha, né? No pote em que ficou aberto, ele conseguiu demonstrar que as larvas aparecem apenas após as moscas entrarem em contato com aquela carne ou com aquele peixe, como a gente vê na imagem aqui. E que no pote que está fechado, a partir da presença, né, e da comunicação com o ar, porque os abiogenistas, eles defendiam que a vida, ela era, para que houvesse também, né, o surgimento da vida, era preciso ter a comunicação com uma força vital. E essa força vital estaria presente no ar. Então, Red, para cumprir esse passo aí importante do experimento, ele precisou colocar não uma tampa que fechasse, que vedasse tudo, mas uma tampa algo que desse a possibilidade da comunicação do ar, né, que o ar entrasse ali naquele pote, sem que as moscas conseguissem, então, entrar em contato com a carne e com o peixe. E dessa maneira ele colocou uma tela, né? Assim,
ele conseguiu comprovar que realmente, mesmo com a passagem da força vital ou do ar, né, ali no pote 1, a gente vê que as moscas não conseguem entrar em contato, então não há o aparecimento de larvas. E no pote 2, as larvas aparecem por conta da deposição de larvas colocadas pelo contato das moscas com a carne. Assim ele consegue explicar, né, e dizer, esse experimento foi muito bem feito, que, apesar de muito simples, que realmente o surgimento desses seres se dá pela deposição de ovos. Só que Red, ele teve um pequeno contratempo. Por que ele não conseguiu, com esse experimento, derrubar a teoria da abiogênese? Porque ao mesmo passo que ele consegue comprovar isso, surge também, na mesma época, lá com Anthony van Leeuwenhoek, que era um holandês, o surgimento do primeiro microscópio. E aí, ao microscópio, né, eles conseguem ver esse mundo novo, microscópico, e aí eles dizem, não, tá, pode até ser que alguns seres consigam se reproduzir a partir de outros, mas os seres microscópicos, esses surgem de maneira, né, por origem espontânea, por geração espontânea. Então, por conta disso, Red não consegue, então, derrubar ou refutar definitivamente a teoria da abiogênese. Vamos continuar. Porque também houveram outros experimentos relacionados aí a esse embate, né, entre biogênese e abiogênese. E dois desses, um foi feito por Nedham, que era defensor da abiogênese. Olha, eu vou dar uma sugestão a vocês. Assistam essa aula ou qualquer outra aula, gente, sempre anotando. Vão fazendo as anotações. Olha os nossos post-its lá, tá? Pronto, continuando. Então, o Nedham, ele era defensor da abiogênese. Ele propôs um outro experimento, onde ele achou que assim ele conseguiria aí manter essa teoria da abiogênese. Vamos ler o que o material propõe. Nedham distribui caldo nutritivo em frascos que foram fervidos e imediatamente fechados com rolhas de cortiça. Depois de alguns dias, haviam seres microscópicos no caldo. Sua explicação foi que eles teriam surgido por geração espontânea. Então, o que Nedham faz? Olha, o frasco estava fechado, né? Eu fervi aquele caldo. Então, da onde que surgiu esses seres ali dentro? Realmente, eles surgiram de maneira espontânea, do nada, né? Só que veio um outro cara, um padre, inclusive, o Spallanzani, e falou assim: o experimento de Nedham foi um experimento errado. A vida surgiu ali, mesmo com o frasco fechado com as rolhas de cortiça, porque Nedham não fez o experimento de forma correta. Aí Spallanzani vai e refaz o experimento de Nedham. O que Spallanzani fez? O Spallanzani agora é defensor da biogênese. Ok. Spallanzani preparou os frascos com caldo nutritivo, previamente fervidos, né? 4 deles foram fechados com rolhas de cortiça e 4 tiveram gargalos derretidos no fogo, de forma a fechou, vedou aquele vidro, né, de forma hermética, ou seja, não havia comunicação com o meio externo. Após alguns dias, micro-organismos haviam surgido só nos frascos com rolhas de cortiça. Aí o que foi que ele diz? Viu? A explicação é que a vedação utilizada por Nedham ou o tempo de fervura utilizados por Nedham haviam sido ineficientes e por isso o caldo havia ou ainda continuaria contaminado. Então, o Spallanzani, ele diz que Nedham, ele consegue ainda, depois de um tempo, surgiram micro-organismos naquele caldo dele, por conta de que ele não tinha fervido o caldo direito, então ele não tinha matado todos os micro-organismos que já estavam presentes ali. E também a forma como ele fechou os frascos com as rolhas de cortiça haviam permitido a entrada de micro-organismos. Dessa maneira, o experimento de Spallanzani, né, ele foi bem aceito, né, foi realmente
Só que aí ficou um impasse. Os abiogenistas vão e dizem, mas o Spallanzani também está errado. Porque quando ele fecha hermeticamente o vidro, ele impede a comunicação com a tão famosa força vital que estava presente lá no meio externo, ok? Aí, bem aqui, apesar dos experimentos, né, que foram sendo feitos, ainda assim, com um fio de esperança, a abiogênese se sustentava. Nós vamos conhecer agora a contribuição de um cara, né, que é o Louis Pasteur, que foi quem realmente conseguiu refutar e definitivamente a teoria da abiogênese. Louis Pasteur, ele pegou os caldos nutritivos, ferve esses caldos nutritivos, entorta o gargalo lá desse aparato de vidro que ele utilizou para fazer o experimento, permite a entrada da força vital. Então, o Pasteur, ele foi mais inteligente do que os outros, ele era mais esperto do que os outros. Gente, nessa época, foi liberado por uma famosa universidade um prêmio para quem conseguisse comprovar ou derrubar, né, definitivamente a teoria aí da abiogênese. E Louis Pasteur, muito esperto, né, e interessado nesse prêmio também, ele avaliou os experimentos feitos até aqui e foi reformulando ao ponto de ele se basear nos erros cometidos até então e conseguir acertar. Vamos entender então o experimento de Louis Pasteur por partes, né? Então, bora lá. Número 1. O caldo nutritivo é despejado em um frasco de vidro. Aí no 2, o gargalo do frasco é esticado e curvado ao fogo. Gente, se aparecer uma questão perguntando qual é a principal etapa do experimento de Louis Pasteur e ele tiver numerado dessa maneira aqui, a principal etapa é o passo 2. Por quê? Porque esse curvamento do gargalo, ele proporciona uma estrutura que ela funciona como um filtro, tá? E a gente vai já entender o porquê. E também o encurvamento desse gargalo dá o nome a esse experimento, que é chamado de pescoço de cisne, ok? Então, vamos para o passo 3. O caldo nutritivo é fervido e esterilizado. Agora, ele não esquenta só um pouquinho o caldo, ele ferve esse caldo, né? Para, então, matar todos os micro-organismos que estejam presentes ali. 4. O caldo nutritivo do frasco com pescoço de cisne mantém-se livre de micro-organismos. Ele foi fervido, né? Ok. Mas aqui, ainda no passo 3, eu queria fazer uma ressalva. Gente, vocês veem essa fumacinha saindo aqui, né? Vapor de água saindo lá no finalzinho do tubo aqui no passo 3. Ok. Esse vapor de água, quando ele evaporou e bateu na superfície do vidro, aqui ainda nesse gargalo dobrado, o que acontece com ele? Ele vai se condensar e vai virar água de novo. E essas gotículas de águas presentes nesse gargalo é que vão agir como um filtro. Ou seja, quando ele desligar o fogo, e agora a gente vai para o passo 4, e essa força vital ou o ar, né, contaminado, lógico, entrar por esse orifíciozinho aqui da ponta, os micro-organismos, eles não vão contaminar o caldo. Por quê, professora? Porque as gotículas de água, pelo menos por um bom tempo, né? As gotículas de água que estarão presentes nesse gargalo entortado, elas vão aprisionar os micro-organismos, fazendo com que eles não contaminem o líquido aqui dentro, ok? Muito bem. E aí, quando ele quebra, então, o gargalo, o frasco é quebrado, aí sim vão surgir micro-organismos no caldo. O que ele comprovou aqui, gente? Que não é a força vital que possibilita
a vida a surgir do nada, mas sim os micro-organismos presentes no meio externo que vão contaminar esses líquidos, que estavam contaminando os líquidos ou a carne, né, nos experimentos anteriores, e que se reproduzem porque lá nesse caldo nutritivo tem material orgânico suficiente para que eles se alimentem, ok? Então, por isso, a maior contribuição de Louis Pasteur foi aí conseguir refutar a teoria da abiogênese. Por qual experimento? O experimento denominado de pescoço de cisne.